Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conversas connosco. Temos aqui uma ilustre e querida convidada, Marta Moncacha. Para quem não me conhece, é filha de pais separados e divorciada do pai dos seus 3 filhos mais velhos. A Marta reencontrou o amor e voltou a ser mãe, e hoje o mote aqui da nossa conversa vai ser o nascimento do seu 5º bebê. Um lançamento de um livro lindo, O Divórcio Positivo, que vai estar disponível nas bancas a partir de dia 19 de agosto. Está correto, Marta? Está correta, Ana, é isso mesmo. Boa, obrigada, querida, por estares aqui. Eu é que agradeço, Ana, obrigada pelo convite. É Tu tinhas que ser a primeira, aliás eu escrevi isso hoje num post. Sim, hoje fizeste-me chorar, mas também não é difícil no meu estado. Exato, tu estás, para quem não sabe, a Ana está grávida. Obrigada. Olha, e para que o nascimento também fosse mais ou menos no teu dia, aqui vá, 18 de agosto, à volta disso. Exatamente, olha, se calhar vai ser por aí, era bom, com um bocadinho de sorte vai ser por aí. Vamos é o ver. meu 5º bebê e o teu 3º bebê, não é? É um bocadinho assim. Era giro. Olha, a Ana Filipa Martins está a dar-te os parabéns, Ana. Ai, obrigada. Eu acho que este estado de gravidez tem esta vantagem. As pessoas são tão simpáticas para connosco, eu sinto isso, não é? Sim, é bom, é um estado de graça. Como é que surge o tema do divórcio na tua vida? Fala-nos aqui um bocadinho do teu percurso profissional. Sim. Como e quando é que soubeste que tu querias trabalhar nesta área específica do divórcio? Não é? Olha, Ana, o divórcio acontece de forma muito natural na minha vida, porque eu, como tu disseste na apresentação, eu sou filha única de pais divorciados. Meus pais separaram-se quando eu tinha 20 anos e, portanto, conheci com 20 anos a experiência na qualidade de filha, não é? E, portanto, esse foi assim o meu primeiro embate, digamos assim, com o divórcio, de forma inesperada, embora o casamento dos meus pais fosse um casamento já difícil, há muitos anos, mas eu acho que nós nunca estamos muito preparados, nem muito à espera da separação e do divórcio dos pais, mesmo com 20 anos, e portanto esse foi o meu primeiro embate. Depois, entretanto, casei, estive casada há 10 anos, tive 3 filhos, e ao fim desses 10 anos eu acabo por me reencontrar com o divórcio, desta vez por decisão minha, quando tomo a decisão de me separar e divorciar do pai dos meus filhos. E, portanto, aí conheci o divórcio, como eu costumo dizer, do outro lado da barricada, que é na qualidade de mulher e na qualidade de mãe. Portanto, o divórcio acabou por acontecer desta maneira muito natural, nestas 3 perspectivas, não é? Filha, mãe e mulher. E, obviamente, quando isto aconteceu na minha vida, foi um tsunami muito grande, como eu acho que é sempre, e nunca na vida eu achei que iria trabalhar na área do divórcio. Mas, de facto, às vezes as coisas agarram-nos. É? Quando nós não estamos à espera. E a verdade é que, como tu disseste também, eu entretanto reconstruí a minha vida de alguma maneira, não é? Portanto reencontrei o amor, voltei a casar, tive mais um filho, o Vicente, que hoje em dia tem 4 anos, e tinha muitas respostas que precisava que fossem dadas, tinha 500 mil perguntas, e precisava saber mais coisas sobre o tema, mas de uma forma quase egoísta, não é? Eu própria precisava de mais ferramentas e de mais estratégias para lidar com o facto de ter que lidar com o pai dos meus 3 filhos mais velhos a vida toda, não é? E com as dificuldades e com os desafios inerentes, e quem está aqui que é separado ou divorciado e é pai ou mãe saberá com certeza do que estou a falar. Sim, e portanto que é uma ligação para a vida toda, não é? É uma ligação para a vida toda que nós às vezes nos esquecemos, temos um bocadinho o pensamento mágico que achamos que quando o divórcio acontece, mesmo sendo pais e mães, que a relação termina, obviamente que não termina, não pode terminar quando há filhos em comum, e portanto eu percebi isso. Por outro lado, também vivia a realidade dos meus pais divorciados, mas também com algum conflito, mesmo que fosse um conflito latente, e portanto continuava a viver o divórcio como filha, e às vezes um bocadinho como intermediária, não é? Da mãe, do pai, ali, e portanto percebi, ok, eu preciso saber mais sobre isto, preciso ter mais ferramentas, nomeadamente, por exemplo, ao nível da comunicação e não só, então vamos estudar. E foi quando eu estou contigo, não é? Num almoço, num célebre almoço no Oeiras Park, de que hoje falei no post que escrevi, e em que tu me falas da pós-graduação em mediação de conflitos com especialização em mediação familiar da Red Apple, e eu pensei assim, ok, se calhar vou fazer isto para tentar obter as respostas que eu tanto precisava há muito tempo. E, portanto, quando eu entro para essa pós-graduação, eu entro muito nesta lógica de absorver coisas para eu própria me agarrar, porque eu precisava
aprender a lidar com isto de maneira diferente. E de repente, encontrar mais ferramentas, não é? Mais ferramentas, exatamente, e mais estratégias para lidar. E de repente paro-me com uma equipa de formadores de excelência, deparo-me com uma turma, e eu acho que tu concordarás comigo, foi uma turma muito especial, não é? Foi uma turma muito especial que deixou muitas saudades. Os grupos têm de facto a sua unicidade, mas sim, esta foi-nos muito querida. Sim, foi muito marcante e ainda hoje tenho muitas amizades que advieram daí. E de repente começo a ouvir tudo aquilo e penso assim, pela primeira vez na vida, e até me estou a arrepiar agora a dizer isto, penso assim, espera lá, se calhar, e como tu sabes melhor que eu, esta formação habilita a trabalharmos como mediadores familiares, não é? Então eu pensei, espera lá, se calhar o caminho pode ser por aqui, se calhar a parte de ser assistente social, porque eu sou licenciada em Política Social e trabalho como assistente social há 20 anos na Câmara Municipal do Eiras, e portanto a parte de ser assistente social, talvez eu possa trabalhar como mediadora familiar. E a coisa foi surgindo um bocadinho, uma pulga atrás da orelha, naquele bichinho, aquele grilo falante, que pensa, ok, à medida que o curso ia avançando, eu pensava, se calhar isto não é só para mim, ou não é só para efeitos caseiros, se calhar posso ter outra aplicação, mais outra aplicação, exatamente. Mas entretanto a coisa não surgiu, a vida dá muitas voltas e eu tive um convite na Câmara para chefiar a divisão em que eu trabalhava já há muitos anos e agarrei o convite. Fui muito infeliz nesse trabalho, não porque as pessoas não fossem maravilhosas e porque eu não conhecesse de cor e saltear tudo aquilo, mas de facto não me identificava e acho que também me acompanhaste nessa fase em que eu estava, sim, entristecida. Os nossos poucos almoços foram marcantes. Não, foram sempre marcantes, Ana. Foram sempre marcantes. E, portanto, eu tive 9 anos nessa função, abandono essa função também por decisão própria e aí começo a pensar seriamente que se calhar tinha que dar uma volta à vida e esta coisa do bichinho da mediação estava cá. Entretanto, mãe de 4 filhos, com todos os desafios inerentes à parentalidade, decido também investir numa pós-graduação em parentalidade e educação positivas e quando caso estas duas formações, mais a minha formação de base de assistente social, mais a experiência que eu tinha pessoal na história do divórcio, pensei, ok, se calhar posso fazer aqui uma coisa diferente e posso tentar. E portanto, desde aí, e já lá vão uns aninhos, que eu tenho vindo a dar os primeiros passos, mas confesso-te, e acho que já falámos sobre isso, sem saber muito bem o ângulo, não é? Aliás, eu ainda comecei, e hoje também escrevi sobre isso, naquelas primeiras célebres sessões na Red Apple, não é? Muito ainda tateando, sem perceber muito bem se queria ser mediadora, se queria só trabalhar com mulheres, claro. mas já lá vamos. Eu lembro-me que o sentimento era esse, não era, Marta? Que eu estou aqui a compor as peças do puzzle, isso faz sentido tudo junto, mas eu não sei se quer ser só mediadora familiar, tal não é? Tal e qual, sim. E sabes que foste ganhando aqui este terreno. Sim. Foi muito devagarinho, até porque eu tinha, confesso-te, eu tinha algum pudor e algum melindre em dizer que só queria trabalhar com mulheres. Até porque não via ninguém a fazer isso neste sentido de julgar estas peças e pensava, mas será que isto faz sentido? Porque na verdade os homens também têm questões com o divórcio naturalmente, não é? Uhum. E portanto porque é que eu só quero trabalhar com mulheres? E até assumir essa minha verdade foi um caminho e verbalizar essa verdade então, também foi um se calhar resgatava aqui esta questão do divórcio no feminino, Marta. Eu acho que foste uma inspiração no teu movimento e no teu projeto Mulheres de Prata, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Posso falar, claro que sim. Que sem dúvida implicou sobretudo mulheres, não é? Sim, neste grupo, e depois criaste o grupo de divórcio positivo, que também acabou por ser dirigido ou ter muito mais ligação no feminino. Fala-nos um bocadinho destes projetos e de alguma forma se podemos afirmar que há aqui um divórcio que é muito feminino e muito característico aqui das mulheres. Sim, olha, eu comecei o projeto Mulheres de Prata de maneira também muito orgânica, eu costumo dizer que foi na mesa da sala, na mesa da cozinha. Porquê? Porque decidi deixar de pintar o cabelo, era uma coisa que me cansava, já tinha muitas raízes, como vês tenho aqui o cabelo muito branco cá à frente e portanto pintava o cabelo a menos de um mês depois já tinha o cabelo branco e portanto decidi criar o grupo de maneira muito natural e também quase um bocadinho egoísta. Ok, eu não queria estar sozinha naquela viagem e portanto deixa-me lá angariar mulheres para virem comigo juntas e como tu sabes o grupo cresceu exponencialmente sem eu estar à espera. Hoje em dia tenho praticamente 10.000 mulheres, mas tenho mais de 1.000 pedidos em espera, porque entretanto também não consigo gerir tudo, não é? E tenho definido prioridades e portanto, mas isto para te dizer, e tens toda a razão, que
cá está, o título é Mulheres de Prata, portanto, mais uma vez, esta incidência no feminino, não é? E de querer inspirar, mas não só inspirar, de querer ser inspirada por mulheres, porque eu acho que este movimento, que já é um movimento de Mulheres de Prata, não é só para eu inspirar, mas todos os dias eu sinto-me profundamente inspirada pelas histórias que ali são partilhadas. Pois, como afirmaste, não é? Não te querias sentir sozinha nesta caminhada. Sim, exatamente. Portanto, é assim uma ajuda mútua, não é? Eu posso apoiá-las, àquelas mulheres, mas também espero todos os dias que elas me apoiem a mim. E é muito engraçado, eu escrevo muito isso no grupo, que esta afirmação também tem muito que ver com acolhimento de quem somos, com identidade, com aceitação. Portanto, no fundo, se tu reparares, mesmo sendo cabelos ou sendo divórcio, o tema do desenvolvimento pessoal, claro, acaba por conjugar, e portanto eu acho que as coisas, embora pareça que não casam, casam muito bem, casam muito bem. O divórcio positivo, o grupo divórcio positivo veio exatamente porque eu só tinha uma conta de Instagram, Marta Dolce Far Niente, que ainda vem do tempo do blog, não é, que se chamava Dolce Far Niente, e que eu naturalmente comecei a falar desta minha viagem pelo mundo do divórcio e de querer começar a trabalhar na área, e senti que havia muitas pessoas que me seguiam no Instagram que não estavam de todo ligadas ao tema e que portanto havia muitas que se identificavam, mas também muitas que não. E portanto decidi criar um espaço em que as pessoas que aderissem, e aí não são só mulheres, eu também tenho alguns homens no grupo, mas maioritariamente mulheres, as pessoas que aderissem quisessem de facto aceder àqueles conteúdos, ok? Em que eu estivesse a falar para um grupo específico. E tem resultado muito bem, portanto aí eu faço muitas partilhas pessoais, mas também muito que tem que ver com o trabalho que entretanto já vou fazendo com as mulheres que me procuram, e portanto é uma coisa, se tu quiseres, muito mais direcionada. Em relação, perguntavas do divórcio no feminino, não é? Se há aqui uma... Sim. Sabes que eu tenho sempre muito cuidado quando digo isto, porque não quero de todo branquear as dores do divórcio no masculino, ok? Portanto, quando eu falo no divórcio do feminino, não quer dizer que os homens não sofram, que não tenham as suas dores, que não tenham as suas questões. Mas a verdade é que por questões culturais, económicas, sociais, que todas nós conhecemos, o impacto de um divórcio nas mulheres ainda é, na nossa sociedade, pleno século XXI e dita desenvolvida, um impacto de facto diferente do impacto dos homens, não é? As mulheres, como nós sabemos, ainda são consideradas socialmente as cuidadoras sempre de referência, com o que isso tem de positivo e de menos positivo, e já falámos muitas duas sobre isso até noutros webinars que tivemos. Ainda há um estigma muito grande relativamente à mulher mãe divorciada, e então se falarmos da mãe divorciada que decidiu divorciar-se, pior ainda, não é? O estigma e o peso é ainda maior. A mulher ainda tem muitas vezes posições remuneratórias muito abaixo dos homens no mercado de trabalho e portanto isso também a coloca perante o divórcio numa situação de maior vulnerabilidade económica e portanto muitas vezes isso até tem influência na decisão do divórcio. Há muitas mulheres que não se separam ou divorciam porque dependem economicamente dos maridos e, portanto, não o podem fazer. E está aqui a Maria Helena a dizer, principalmente em meios pequenos, sim, mas também em meios grandes, também mais do que nós possamos pensar. E, portanto, tudo isto faz com que eu acredite que ainda há realmente um divórcio no feminino. E é curioso que muitas destas crenças e destas dificuldades reais são assumidas pelos homens, mas também são assumidas pelas mulheres, não é? As mulheres também ainda se acham sempre as cuidadoras de referência com toda a responsabilidade em termos parentais e assumem esse protagonismo e esse peso, às vezes, não é? E muitas vezes é difícil. Às vezes uma sobrecarga, não é? Uma sobrecarga enorme, não é? Quando acontece a separação ou o divórcio e, portanto, é preciso aqui desmistificar algumas coisas, esse faz muito parte do trabalho que eu faço com as mulheres que me procuram e, portanto, sim, acredito que há um divórcio no feminino, sim. Marta, mas falamos nisso na pós-graduação, mesmo em casais homossexuais, não é? Nós falamos sempre numa versão de uma parte e numa versão de outra parte, independentemente de ser o divórcio dele ou o divórcio dela, há o divórcio de um dos membros do casal e de outros membros, porque de facto a vivência, a experiência... é sempre diferente, não é? As necessidades, as expectativas, os valores são diferentes. Sim. E há sempre pelo menos duas histórias diferentes, não é? Claro, nós achamos que é a mesma história, mas são sempre histórias diferentes. Se nós falarmos com um elemento do casal e com outro elemento do casal, muitas vezes as histórias não são coincidentes, o que é muito curioso. Parecem duas versões, não é? Tal e qual. Mas são as verdades daquelas duas pessoas. Claro. Não é? Sim.
Mas sim. isso é importante reconhecermos que faz parte, não é? Sim, e que todos vamos construindo as nossas narrativas, não é? Isso foi uma coisa muito falada na pós-graduação com a nossa querida Isabela Oliveira. Ela falou muito da narrativa, sim. Marta, e fala-nos agora se calhar um bocadinho mais deste conceito de divórcio positivo e do trabalho que tens feito na área. Sim, sim. Olha, o nome divórcio positivo foi um nome que me foi oferecido de bandeja. Porque aqui há um tempo, sei lá, se calhar há 1 ano e tal, 2 anos, ligou-me uma colega de faculdade, com quem eu já não falava praticamente desde os tempos da faculdade, e às tantas ela diz-me, tal, Marta, tenho seguido o teu trabalho nas redes sociais e não sei o quê, acho tão engraçado esta maneira como tu falas do divórcio positivo. E eu de repente aquilo fez-me assim, porque eu ainda não usava o termo, e fez-me luz, sabes, quando às vezes ouves, e penso, aquilo fiquei a remoer, e a pensar, de facto ela tem razão. Eu acredito, tu conheces-me, eu acredito sempre mais no copo meio cheio do que no copo meio vazio, e o meu trabalho com as mulheres que me procuram é exatamente, não é só, mas é muito tentar ressignificar a experiência de divórcio, não é? Nós, obviamente que mais uma vez não é fazendo tábua rasa das dores e do sofrimento, porque eles existem, não é? E quem passou por isso sabe exatamente do que estou a falar, a muitos níveis, mas o divórcio também traz muitas oportunidades, se tu conseguires perceber qual é que foi o propósito daquilo e se tu conseguires retirar as aprendizagens que tens que retirar, ok? E eu acredito nisto em relação ao divórcio, como acredito nisto em relação a todas as experiências menos positivas que tu tens na vida. Claro, isso é uma atitude de vida, não é, exatamente, sim, é quase uma filosofia de sobrevivência para mim. E portanto eu aprendi a ressignificar muito cedo com questões que tive na vida, uma delas até falo no livro. E com o divórcio eu faço o mesmo. E porquê? Isto é fruto da minha própria experiência de meio de mulher divorciada. Eu também precisei olhar para dentro e pensei, ok, o que é que esta experiência me trouxe? Ou porquê que eu cheguei até aqui? Ou o que é que eu estou a aprender com isto? Ou que oportunidades é que isto me está a trazer? E no meu caso, repara, trouxe-me uma profissão completamente nova, trouxe-me uma família nova, trouxe-me tudo, é quase um admirável mundo novo. E obviamente que eu não quero que me interpretem mal, eu não defendo o divórcio, não é? Eu gosto sempre de dizer que eu não sou, às vezes podem pensar que eu sou uma defensora acérrima do divórcio, não é disso que se trata, mas efetivamente... o teu estado civil neste momento... Eu sou casada, exatamente, eu sou casada, portanto acho que isto prova... está a ouvir... Se dúvidas houvesse, eu voltei a casar, mas eu sou uma defensora acérrima de pais e de filhos felizes, e sei que tu também és. E às vezes, infelizmente, isso implica que aquela relação amorosa termine. Claro. E portanto, eu estou aqui para ajudar as mulheres que me procuram a que termine da maneira mais positiva possível, ok? E portanto trabalho algumas áreas específicas, trabalho a área da comunicação positiva, porque também sou formadora na área da comunicação, acredito imenso no poder da comunicação e acho que às vezes não é o que tu dizes, mas a maneira como tu dizes que faz toda a diferença. E eu treino isso todos os dias na minha vida pessoal, com o pai dos meus filhos, com os meus pais, com o meu atual marido, com os meus filhos, tanto 4, não é? Portanto, eu tenho cada em casa as estratégias. Todas as estratégias, não é? Exato. Exato, trabalho a coparentalidade positiva no divórcio, acho que há muito, e tu sabes isso também é o melhor que eu a fazer nesta área, não é? São desafios muito grandes, não é? Se já é difícil educar quando os pais estão juntos e apaixonados, mais difícil, mais desafiante é ainda educar quando os pais estão separados, quando estão zangados, quando há rancores, quando há tristeza, exatamente, quando há rotinas diferentes, quando há mundos, casas diferentes. E depois trabalho a parte muito do desenvolvimento pessoal, que tem que ver com, repara, grande parte das mulheres que me procuram perderam-se completamente no processo e curiosamente não se perderam só no divórcio, perderam-se no casamento, não é? Deixaram de saber quem elas eram para além daquela identidade conjugal, já não se lembram do que gostam, já não se lembram do que é que lhes dá energia, não sabem o que é ter umas horas sozinhas sem ser mulheres esposas nem mães, não se lembram da última coisa que fizeram que fosse só para elas, ou se fazem, sentem culpa. Portanto, há muito quase... Vamos há pouco nessa ideia de sobrecarga, não é? Sim. Que tendencialmente se assiste no feminino, esta ideia de que socialmente eu serei mal vista ou serei rotulada como má mãe se não couber a mim todo o exclusivamente toda a parentalidade, claro, todos os cuidados a prestar, não é? Sim. Portanto, isso faz com que muitas mães estejam assoberbadas, não é? Completamente, e não tenham este espaço, como tu dizes, que é tão importante. Sim. E sentem-se muito culpadas e muitas vezes chegam-me
a dizer, Marta, eu queria fazer mais coisas para mim, eu queria fazer isto, eu queria fazer aquilo, mas não me sinto autorizada a fazer. Não me sinto autorizada a fazer. Está aqui alguém, Maria Helena? Sim. É como voltar ao início. Sim, e voltar a reaprender tal e qual. É uma reaprendizagem. E é muito engraçado isto que a Maria Helena diz, porque é esta reaprendizagem pessoal da autodescoberta, é a reaprendizagem da comunicação, porque na verdade nós estamos a aprender uma nova língua, quando tu de repente tens uma linguagem de intimidade com o outro e te separas ou divorcias, na verdade, para que a coisa flua, tu tens que reaprender a comunicar com o outro, tens que retirar aqui esta dose de intimidade, não é? Para conseguir ser funcional, pelo menos numa primeira fase. E isto também requer uma aprendizagem. Parece simples, mas é extremamente complexo. É extremamente complexo. É um caminho, Portanto, o meu trabalho aprendizagem. Portanto, o meu trabalho é nestas áreas, é comunicação positiva, com a parentalidade positiva e desenvolvimento pessoal daquelas mulheres, sim. E já encontraste uma terminologia, como é que tu te designas? Como é que nomeias? Isso é muito difícil, ainda no outro dia... não é? O divórcio positivo já foi uma conquista. Não, isso já foi uma conquista, Sabes que eu no outro dia estive num podcast com a Catarina Beato exatamente sobre este tema e ela designou-me PT do divórcio, mas depois chegámos à conclusão que não era uma boa designação porque senão parecia que eu estava a fomentar o divórcio, não é? Portanto ficamos assim. Mas sabes que eu estou mesmo a terminar uma formação, uma certificação em divorce coaching e portanto se calhar depois posso ser uma divorce coach, se calhar é mais... se bem que também tem um peso às vezes, enfim, portanto ando aqui a tentar encontrar a designação, sim. Claro. Sim. Lá está, esta designação às vezes facilita a procura, não é? Sim, quando as pessoas... a comunicação da coisa, para chegar até a ti, não é? Sim. Porque sem dúvida que faz todo o sentido a conjugação destas áreas de trabalho, não é? E é um trabalho fantástico. E eu acho que deve ter saído daí este convite para o livro, Marta. Como é que surgiu? Olha, este convite, na verdade, não foi anterior. Olha, quando me convidaram, quando a Manuscrito me contactou, eu estava grávida do Vicente, como tu, a arrebentar. Quase. Foi quase. E foi porquê? Foi porque na altura a editora, que entretanto mudou, lia o meu blog, o Dolce Far Niente, e percebia que eu falava muito sobre as novas famílias, sobre o divórcio, sobre estes temas, gostou do que leu, e como é que ela me conheceu? Eu vou ao lançamento do primeiro livro da Carla Rocha, da Rádio Renascença, cuja editora também era a Manuscrito, e portanto a Sofia, que agora já não está na Manuscrito, mas na altura estava, vê-me no lançamento do livro da Carla Rocha, identifica com o blog Dolce Far Niente e faz-me o convite. Portanto, eu tenho o convite para escrever um livro que eu não fazia mais para porque na altura ainda não estava a trabalhar não estava a trabalhar na área, portanto só tinha aquelas reflexões no blog, não é? Sim. E portanto fiquei muito feliz, como podes imaginar, mas muito perdida, porque pensei, ok, mas por onde é que eu vou pegar? E nessa fase estavas mais numa fase de novas famílias, de reorganização familiar, não é? Tal e qual. Aliás, o primeiro contacto da Sofia, da Manuscrito, foi no sentido de Marta, vamos escrever sobre recomeçar, sobre recomeços, ok? A Maria Helena pergunta se eu sou assistente social. Sou. E portanto, o tema inicialmente era este. Entretanto, isto foi um parto longo, entretanto eu tive o parto do meu quarto filho, o puerpério, toda aquela confusão do quarto filho e principalmente tive alguma dificuldade em encontrar o tom do livro, porque eu queria que fosse uma coisa intimista, de alguma maneira, portanto eu queria que obviamente o livro partisse da minha história, porque tudo isto parte da minha história, não é? Mas não queria que ele se cingisse à minha história, porque a minha história não é necessariamente universal e, portanto, acho que ficava pobre se fosse só a minha história. E também, repara, também não queria, para eu falar só da minha história, tinha que expor pessoas. E eu não queria essa exposição. E, portanto, encontrar aqui este equilíbrio demorou tempo. E, curiosamente, eu só consigo encontrar o equilíbrio quando começo a trabalhar na área e quando começo a pensar, ok, se calhar eu posso conjugar um bocadinho da minha história, porque isso é que é o mote para o meu trabalho nesta área, mas já temperando com outras questões que podem ser sim quando universais. Começas a chegar a outras histórias, a outras vivências, a outras narrativas, não é? Isso mesmo, sim, isso mesmo. Portanto, foi um caminho longo. Pois, ia-te perguntar, não é? Que parte é que foi? Se foi um parto longo, se foi uma hora pequenina? Olha, foi o meu parto mais longo! É mais o processo de escrita, não é? Sim. Que eu imagino que seja mais difícil. Sim, foi o meu parto mais longo. Dos 5?
Foi o parto mais longo exatamente por isto, porque eu estava com muita dificuldade no registro, não é? Então fiz montes de versões, tenho o livro começado de muitas maneiras, muitos documentos Word começados de muitas maneiras, mas nenhum me satisfazia, porque cá está, era muito eu, e só eu não fazia sentido. E depois, curiosamente, foi a lanchar com a minha amiga Carla Rocha, não da Rádio Renascença, mas outra, que eu tenho 3 amigas Carlas Rochas, a que trabalha comigo na Câmara de Oeiras, e que já escreveu livros também, e que me disse assim, Marta, espera lá, então, mas quantos contactos, quantos e-mails, quantas mensagens privadas é que tu ao longo dos anos já não recebeste com questões muito concretas? Então, se calhar, porquê é que não começas por aí? Não é? Porquê é que não começas a responder com tempo e com espaço, finalmente, às pessoas que te fazem perguntas? Portanto, o livro está muito neste registro. Sim, tem parte da minha história, mas depois basicamente está dividido em 2 partes. A primeira parte é muito perguntas que as pessoas me fizeram e às quais eu respondo, ok? Que me foram fazendo ao longo dos anos, coisas muito práticas, perguntas muito concretas e respostas dentro do possível, o mais tangíveis e mais práticas possível, e depois uma segunda parte do livro que assim fala deste modelo de divórcio positivo que tem que ver com aquilo que eu tenho aplicado com as mulheres que me procuram. Portanto, está muito nesta lógica que é, ok, vamos responder a perguntas genéricas e depois vamos incidir sobre o trabalho que eu faço na prática. Portanto, foi esta a maneira de estruturar, para não ser um diário, porque não fazia sentido ser um diário, não é? Não fazia sentido ser só um diário. Marta, e quanto tempo é que levaste neste processo de escrita? Ana, repara, então, o Vicente tem 4 anos, portanto, a manuscrito contacta-me, estava eu muito grávida do Vicente, portanto, quase há 5 anos, não é? Eu não comecei logo a escrever, eu só comecei a tentar escrever, já o Vicente tinha para uns 4 ou 5 meses, não é? Mas à vontade estamos a falar de 3 anos, mais ou menos, se bem que o livro escrito a sério foi no verão do ano passado, no Algarve, em que de repente, sabes quando tu tens o clique? Às vezes há ali um momento que há aquele síndrome da folha vazia e depois de repente a folha em branco e depois de repente quando começas, parece que aquilo, de repente parece que se abriu ali uma torneira qualquer e fez o clique. Eu pensei, ok, é por aqui. Que encontraste o fio condutor, encontraste a voz que fazia sentido, não é? E com a qual te identificas. Então queria que falasses um bocadinho aqui às pessoas, desvendasses um bocadinho mais sobre o livro. Falavas então há pouco que organizaste em 2 partes, portanto, a primeira parte mais como respostas. Portanto, a primeira parte, o que é que eu fiz? Fui aos meus anais todos das muitas perguntas. Os registros. Já há muito tempo. Ainda eu só tinha o blog Dolce Far Niente, já tinha muitos mails de mulheres, preferencialmente mulheres, que me faziam muitas perguntas, ok? E quando eu falo de perguntas, estou a falar de perguntas muito práticas, sobre a residência alternada, sobre como é que eu descobri que me queria separar, por exemplo, sobre, sei lá, sobre a minha relação atual e como é que eu reencontrei o amor e se tive medo ou não, sobre que aprendizagens é que eu fiz no meu primeiro casamento que entretanto agora têm servido para o segundo, sobre os desafios da nova família, e nós já tivemos aqui um webinar também com a Catarina Beata em que falámos sobre isso, como é isto de eu ter um padrasto para os meus 3 filhos mais velhos e ao mesmo tempo também é pai do meu filho mais novo. Portanto, repara, são muitas questões que têm uma ordem que eu decidi, não é? Que me fez sentido, e portanto eu respondo àquelas pessoas na primeira pessoa, não é? E eu selecionei aquilo que eu achava que eram perguntas o mais universais possível, mas também o mais concretas possível, porque eu acho que as pessoas precisam de ferramentas e de respostas concretas. Coisas que possam ser resposta para uma família e para outra. E depois tu estás lá também. Tu estás lá, porque há um momento, há uma pergunta que me fazem muito, que é que ferramentas é que eu fui encontrando ao longo do caminho para gerir, verdade, para gerir, eu não tinha dito, mas digo-te agora em primeira mão. Lá está, o dia que começou por aí, não é? Começaste a trazer luz ao meu dia. Oh, tu é que estás, é curioso, eu lembro perfeito, eu tenho uma péssima memória, mas lembro perfeitamente daquele almoço. Sim. Mas sim, é uma agradável surpresa, claro que eu tenho acompanhado esse teu percurso e é com muito carinho que estou aqui cheia de orgulho, não é? E estou desejosa de ver nas bancas. Mas sabes que eu acho mesmo, Ana, que tu tens sido um bocadinho quase uma mentora, sabes? Porque naquela altura em que eu ainda não fazia nada disto,
em que ninguém me conhecia de lado nenhum dentro desta área, em que eu não tinha dinheiro para ter nenhum espaço, porque também não tinha ninguém. A verdade é Não fazia essa. sentido, não é? E, portanto, foste a pessoa que me deu a mão. E eu digo isto emocionada, porque é mesmo verdade. E, portanto, obviamente que tu tinhas que lá estar. E, portanto, há uma pergunta que me fazem muito, que é que ferramentas é que eu fui encontrando ao longo do caminho para, e há claramente a ferramenta da mediação familiar, e eu explico como é que eu cheguei à mediação familiar, um bocadinho aquilo que eu disse aqui no início de hoje. E, portanto, claro, tu estás lá e a Red Apple está lá com muito gosto. Mas, portanto, esta primeira parte é muito isto. É muito perguntas concretas, é verdade, é verdade. É muito perguntas concretas e depois respostas concretas. E foste buscar não só aos contactos do blog, sim, como também ao grupo de divórcio positivo. Sim, obviamente. Que são questões mais atuais, sim, ou mais recentes, pelo menos, claro, que estavam mais sim. presentes. E por outro lado, também tenho a segunda parte, ainda antes disso, também tenho ainda alguns testemunhos, ok, que pedi a algumas pessoas, portanto, há alguns testemunhos que falam, que na verdade são testemunhos que ilustram as perguntas, não é? Quando há uma determinada pergunta, depois temos algumas mulheres e também temos um homem. O homem é o meu marido, claro. Porque é da parte do padrasto, é da parte das novas famílias e do padrasto, e portanto eu queria muito que ele desse o seu... O teu Rui, não é? O meu Rui, tu tens o teu. E nós já sabemos... o meu. Sabemos que os Ruis são muito especiais. Os Ruis são especiais. Há aqui senhoras que têm dúvidas, os Ruis são especiais. Procurem um Rui. Uma boa premissa. Exato, procurem um Rui, exatamente. E portanto também tem assim alguns testemunhos, porque acho que é importante para concretizar a pergunta que estava a ser feita. E finalmente a segunda parte é o divórcio positivo. É isto que eu expliquei, portanto o trabalho que faço nestas 3 áreas, comunicação, coparentalidade e desenvolvimento pessoal. Falo também um bocadinho do divorce coaching, porque é uma área que não é muito falada, que não é muito explorada em Portugal, é muito, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito no Reino Unido, mas aqui em Portugal não é uma vertente do coaching que seja muito explorada, na verdade acho que não tem sido de todo, e portanto falo um bocadinho também sobre isso. Mas incido mais sobre o trabalho que tenho feito, sobre algumas ferramentas que utilizo. Portanto, esta é a estrutura, espero que gostem. Okay. Marta, e a quem é que achas que se destina o livro? Quem é que pode ajudar? Olha, Ana, honestamente eu acho que não se destina só a mulheres, embora eu neste momento só trabalho com mulheres, mas aquele livro é um livro para mulheres e para homens, basicamente para pessoas que se separam ou divorciam, ou que já se separaram e divorciaram e ainda têm questões, e porque acho que nós temos questões a vida toda, por isso é que eu procurei a mediação familiar e já estava divorciada há muitos anos, portanto acho que as questões surgem, nomeadamente ao nível da coparentalidade positiva, não é? Portanto as questões surgem, mas também acho que se destina a famílias que se estão a reconstituir, por exemplo, a pais e mães que estão a reconstituir famílias, a madrastas e a padrastos, porque há também lá uma parte do livro em que fala dos desafios de repente aterrar, do padrasto ou da madrasta aterrarem na nova família e como é que papel é que desempenham e como é que a coisa corre, e algumas dicas também fruto da minha experiência pessoal nesse sentido, e inspirada no Rui, inspirada também na madrasta dos meus 3 filhos mais velhos, que é uma mulher fantástica e portanto também me tem inspirado muito, até para algumas regras cá em casa, porque eu percebo que eles têm regras lá no outro lado e penso assim, espera lá, parece que isto funciona, se calhar vou adaptar aqui. E portanto, na verdade eu acho que é uma coisa muito transversal, transversal. Portanto, mulheres, homens em fase de separação ou de divórcio, a pensar no assunto. Madrastas. Sim. E também a profissionais, também a técnicos? Sim, eu nisto sou sempre muito humilde, não é? Eu penso assim, ok, o que é que eu tenho aqui a ensinar? A malta não acho que tenha, mas acredito que a minha visão pessoal é mais uma visão. Ok? Claro, acredito que é mais uma visão. E, portanto, sim, assistentes sociais, por exemplo, também, até porque nós trabalhamos muito, como assistentes sociais, trabalhamos muito também com famílias nestas circunstâncias. E, portanto, acho que sim, acho que pode ser aqui uma ferramenta, um livro de mesa de cabeceira. Agora aproveita o verão, não é? Para ler uma leitura de verão. Mas sabes que, humildemente digo isto, acho que é um tema que não é leve, mas acho que apesar de tudo a maneira como o livro está construído não é pesado, percebes o que eu quero dizer? Não é aquela coisa, acho que está de uma maneira, não é light, mas acho que está de uma forma leve. Não fosse ter sido escrito por ti que tens essa visão. Claro. Portanto, espero que seja para elevar e não para
para deitar para baixo. Sim. Estou super curiosa, como sabes, dobradíssima, muito orgulhosa, sobretudo por acompanhar aqui este processo de trás, não é? Sim, sempre. E conhecendo-te como conheço, acho que mereces todo o amor do mundo e todas não as coisas chorar, Ana. Agora estão a até vou beber uma acontecer. aguinha. Opa. É verdade, é verdade. Temos Obrigada aqui mesmo. uma pergunta da Maria Helena. Sim. Queres responder? Espera, deixa-me ver se eu encontro a pergunta da... Trabalham com famílias em que dependências? Será essa a pergunta? Espera aí. Os assistentes sociais trabalham com famílias em que dependências e PSS são municípios. Nos 2 sítios, Maria Helena, nós temos assistentes sociais em vários sítios. Eu trabalho no município, ok? No município do Eiras, mas há assistentes sociais em muitas IPSS, há assistentes sociais no ASSES, portanto nos centros de saúde, há assistentes sociais numa série de organizações locais. Diz que é assistente social, mas não exerce. Há assistentes sociais em empresas. O trabalho do serviço social é um trabalho transversal, a verdade é essa, e portanto há colegas em todo o lado, sim. Ainda bem, não é? Sim, ainda bem, sim. Marta, e as pessoas que estão a passar por este processo e que de alguma forma procuram um porto seguro, um apoio, uma luz, como é que podem chegar até aos teus serviços de coach, de divórcio, ou de facilitadora, ou como queiras chamar, orientadora? Exato, o que for, o que eu inventar. Olha, podem chegar a mim, neste momento eu estou, aliás vou dizer isto em primeira mão, estou a acabar a construção de um site, ok? Depois tenho todo o prazer. É só novidades. Sim. É só novidades, com um e-mail que vai estar inerente ao site, mas que ainda não está disponível, portanto neste momento podem contactar-me através do e-mail martamoncaixa@gmail.com. Podem contactar-me, sim, Marta Moncaixa junto, @gmail.com. Podem mandar mensagem privada, eu recebo muitas mulheres através de mensagem privada no Instagram, e o Instagram é Marta Dolce Farniente, ok? Podem também procurar-me, e se precisarem de um grupo de apoio, podem procurar o grupo de Facebook Divórcio Positivo, se puserem Divórcio Positivo no Facebook, vai aparecer, é um grupo fechado, tem que pedir para aderir, eu depois aceito, mas muito brevemente, com a chegada do livro, vai chegar um novo e-mail, vai chegar um site e vai chegar um novo e-mail, mas depois eu vou divulgar nas redes sociais, mas portanto para já é martamoncaixa@gmail.com, Instagram Marta Dolce Farniente e grupo de Facebook Divórcio Positivo. Todas estas vias eu respondo, chegar até ti. Posso, sim. Neste momento, se calhar é importante dizer que eu fazia sessões presenciais, neste momento com a história da pandemia estou só a fazer sessões online, e funciona muitíssimo bem, sabes que eu estava muito... Sim, eu estava muito, aliás nós falávamos isso em off, não é? Que nós somos mulheres do abraço e do beijinho e do presencial, e portanto eu estava muito renitente em fazer as sessões online, mas houve um boom de procura na pandemia. Houve um boom de procura na pandemia e aí só podia ser online e funciona super bem. Tenho mulheres, tenho pessoas de fora do país, tenho mulheres de todos os pontos do país, e isso só seria possível, e como tu tens tido também essa experiência nas formações, neste formato, online, não é? Claro. Neste formato, e funciona muito também bem. Tem as suas vantagens, claro. Tem as suas vantagens. E conseguimos criar proximidade, Ana. Eu acho que conseguimos perfeitamente criar proximidade, sim. Claro, isso exige de nós alguma reinvenção, não é? Alguma superação e adaptação, mas vale a pena. Vale a pena, sim. E conseguimos chegar a mais gente, Ana. Eu acho que essa é a grande questão. Não é? Sim, claro, sim, é a grande vantagem. Muito bem, Marta. Olha, então recapitulando, a partir do dia 19 de agosto... sim, está nas livrarias, em todas as livrarias. Está disponível em pré-venda? Eu acho que vai estar disponível, vê lá que eu tenho tanta experiência nisto, mas sim, a editora disse-me, está disponível em pré-venda, acho que agora no início de agosto, pai 5 ou 6, penso eu, mas não tenho a certeza. Vamos ficar atentos. Sim. Depois, entretanto, com o site também vai haver um link para a compra do livro, quem quiser fazer. Boa. Mas sim, vai estar disponível em todas as livrarias, está bem? Em relação ao lançamento, ainda não sabemos, em princípio vai ser no princípio de setembro, porque o lançamento em agosto, férias, não faz sentido. Claro. Vamos ver com a pandemia se é presencial, se é online.
vamos Ok, perceber, mas eu depois dou pronto. notícias. Eu vou Vais dando. partilhando as Sim. novidades, E não tu, é? contigo, eu partilho em primeira mão. Sim, sim, sim. E já sabes que eu partilho com o resto do Exato, com mundo. o mundo, com o mundo, com o mundo todo. Eu É acho que verdade. o que é bonito é para se partilhar, Marta. E Obrigada, tens feito aqui um obrigada. trabalho muito bonito. Obrigada, Marta, Ana. Obrigada querida, por tudo. muito obrigada por Já estar. acabou! Eu gosto disto! É, é. Queremos continuar a ouvir novidades e vamos Sim, partilhando por aqui as atualizações deste teu trabalho e deste teu caminho positivo. positivo. Obrigada. Obrigada por hoje, mas principalmente obrigada pelos anos em que tu me tens acompanhado e pelo apoio todo que me tens dado. É Mesmo. mútuo, é mútuo. Amor com Sim, amor se paga. sim. Obrigada mesmo, de coração. Bem, obrigada a todos que nos estão a ouvir em mais uma Conversas Connosco. A Marta também foi aqui uma das presentes neste projeto de Conversas Connosco desde o início, também nos acarinhou aqui com o seu contributo e com a sua presença, para além de outras ilustres mães que temos vindo É aqui a ter verdade. colaboração, Muitas! as nossas pessoas, as nossas fontes de luz e de inspiração. Obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada a todos. Beijinhos grandes. Beijinhos. Obrigada. Tchau, Ana. Beijinhos. Adeus. Obrigada a todos.